A história começa com o Prota fugindo dos goblins que o encontraram, mas ele consegue derrotá-los com sua armadilha, que foi preparada pelo Prota. É o Prota suspira que finalmente os goblins o deixaram em paz. E, enfim, nós somos introduzidos ao passado do Prota, para antes de ser invocado naquele mundo de fantasia como um viajante solitário. É nós, o vemos na sala de aula lendo um livro sozinho, pelo motivo de não querer se envolver com os seus colegas, e especialmente os delinquentes e os outros alunos problemáticos. Mas ele fazia parte do grupo dos nerds, mas então um círculo mágico engoliu toda a sala. O Prota ficou animado por um momento, mas ao pensar por um lado diferente, os mundos alternativos são bem problemáticos e que não precisava desses problemas de Isekai. E ao pensar isso, ele tentou fugir da sala de aula. Várias vezes ele tentou as portas, a janela e até o sótão da sala, mas ele não imaginava que no final ele não conseguiu escapar da sala e ao se ver em uma sala branca, ele observa por vários lados e não vê ninguém da sua sala. O Prota, nesse meio tempo, pensou que algo estava errado por não ter algum rei gordo ou uma linda princesa dos sonhos, mas em vez disso, um velho apareceu naquele lugar. E vagando o Prota, pensa que aquele velho tinha se perdido e para naquele lugar por acaso, ou que aquele lugar era um mundo alternativo e casa do velho camarada que ele está vendo. Mas o velho grita e pergunta: "Por que você está aqui?" O Prota pensa que o velho estava com uma boa saúde. O velho leu a mente. Do Prota grita: "Eu estou mesmo." O Prota e o velho entram em uma discussão sobre ele ser senil. E após eles discutirem, o velho diz ao Prota que todos os seus colegas já foram invocados. E porque o Prota estava em uma sala diferente e que tinha invocado todos eles como um grupo. Mas o Prota estava em uma sala vizinha e foi puxado e invocado sozinho para aquele lugar. O Prota pensa que sabe o porquê dele não ter ido junto com os outros. O Deus perguntou ao Prota se ele tinha escapado daquela sala. O Prota dá uma risadinha e pensa que um Deus nem mesmo percebeu isso e que como eu saberia se deuses não são onipotentes? O velho diz que não se importa mais e diz que está tudo certo e que os outros fizeram suas preparações e foram embora e se você for agora ainda conseguirá se juntar a OS seus colegas e agora iremos fazer as suas preparações e agora escolha suas habilidades. O Prota pensa que irá se tornar um herói. O velho diz ao Prota que o primeiro a chegar e o primeiro a se servir. Sabe como é, né? O Prota com raiva. Grita com o velho e começam a discutir, até que o Deus lhe mostra um telão com as habilidades. O Prota animado ao ver as habilidades. Mas algumas habilidades do telão desligam porque já foram adquiridas. E só tem habilidades que sobraram. E o Prota grita com o velho que não tinha nenhuma habilidade boa. Mas o velho pede ao Prota para se acalmar e ver as descrições das habilidades. O Prota vê as descrições e equipamentos disponíveis e que a habilidade que ele viu era baseada em sorte e que ele sempre iria perder metade dos pontos. Os equipamentos só tinham o conjunto de aldeão e as perícias de armas tinham acabado. E ele ficou com a perícia de bengala e após ver outras habilidades e perícias, ele pergunta ao velho: por que só tinha habilidade ruins disponíveis? O velho diz que sempre invocou 30 pessoas e elas conseguiam suas habilidades que queria, mas dessa vez vieram 43. E você veio depois? E após o velho pensar, ele decide que dará todas as habilidades para o Prota. O Prota diz ao velho que não queria nenhuma dela, porque se eu fosse para um mundo de fantasia, eu teria praticamente jogando no nível inferno. Os dois discutem,
Mas o prota pede ao velho para se acalmar, mas grita até mais e invocado o prota com todas as habilidades sem mais nem menos. O prota pensa que o que diabo se passa no cabeça desse velho é que ao menos deveria deixar ele pegar o equipamento para a jornada e tomar um banho e escovar os dentes. O prota vê um saco no chão e pega e abre e vê os equipamentos que ele ganhou. Ele se veste com os equipamentos, ele até se sente com uma vice mais Isekai com esses equipamentos e que o título de aldeão não soa tão ruim. Assim, ele pensa que se ele fosse um herói, ele fosse roubado. Mas uma voz surge na sua cabeça, o pedindo para lançar os dados. Mas ele reconhece que era a voz daquele velho deus. Pedindo para jogar os dados, ele gira, e os dados dão o resultado de M. Ele pergunta o significado, mas pensa que significa mínimo ou algo masoquista. O velho diz que os dados não fazem algo assim. Orota ri e diz, boa piada. O velho pergunta ao prota como ele vai configurar os seus status. O prota pede para focar em sorte, porque ele acha que essa é a única saída com a força atual dele. Ele pede para pôr todos os pontos em sorte e checa seus status e vê a sorte dele está no máximo e também vê umas habilidades bem fuleiras, mas algo chama a sua atenção e diz que nem ferrando ele recebeu o título de solitário, o que complicaria ainda mais a sua vida, a habilidade de solitário que pessoas com esse título não podem formar grupos e precisam sobreviver sozinhos, mas veio com uma habilidade bônus de manipulação, uma Stealer para manipular minions e subordinados. O prota surpreso, pensa que merda é essa? Tá brincando comigo? Eu preciso sobreviver nesse mundo e você me quebra desse jeito. E eu queria ir em aventuras ter meu harém dos sonhos. Mas pensando bem, nem tenho amigos. Mesmo então, bola pra frente, é falando em companheiros. Todos da minha sala foram transportados para esse mundo, mas eu não vi ninguém. Mas mesmo assim, eu não vou conseguir formar grupo. Mesmo então, vamos deixar esse problema de lado e resolver essa situação por mim mesmo. E agora preciso achar um abrigo. E se eu encontrar comida no caminho melhor? Ainda o prota pensa em criar a casa perfeita. Após o prota começar a andar pela floresta e pensa que essa floresta realmente atrapalha minha visão. O prota lembra que ele tinha lentes de contato que ele ganhou do velho. O prota bota. A lente de Contatoi agora consegue ver claramente e após abrir a barra de status, ele vê que aprendeu a avaliação level, apenas usando as lentes e que tinha tirado uma sorte grande e que conseguia enxergar até mesmo no escuro e decide sair da floresta. Ele anda e usando a skill de avaliação. E sua percepção ficou muito mais clara e ficou ainda mais fácil de algo assim, ficando ainda mais divertido explorar aquela floresta. O prota achou um cogumelo plank, um cogumelo comestível. O prota bota os cogumelos na bolsa que veio com ele e pensa o que útil está sendo aquela bolsa. E pensa que Aldeal foi mal te subestimar. O prota animado se levanta e olha para todos os lados, e diz que sente que consegue achar tudo em um piscar de olhos, mas vê um brilho, e correu até o brilho estranho, e achou um rio. O prota pegou um cantil e encheu com a água do rio, e bebeu a água que estava fria. Ele pensa que talvez tenha algo depois do rio, melhor dar uma olhada após atravessar o rio. Ele se encontra diante de uma caverna e ouviu um estrondo ao entrar na caverna. Ele pergunta se tem alguém aí e pensa se tem algum tipo de monstro e que não tenha nenhum tipo de monstro e ficou surpreso de não ter ninguém.
Diz que viu a caverna por fora, mas dentro e realmente aconchegante. E vi que na bolsa que veio com ele tinha uma tenda mágica, uma lanterna mágica, e pensa que consegue sobreviver facilmente nessa caverna. E para garantir, ele faz fogo com a skill de temperatura, para fazer fogo para as bestas não irem naquele lugar. O protagonista bocejando, dizendo que um monte de coisas aconteceram e que estava exausto, e antes de ir dormir, chegar seus status. E a skill de temperatura evoluiu para fogo mágico e outras habilidades evoluíram, e após ele dormir de manhã, e acorda rapidamente e olha ao redor, e graças à skill de Hikikomori e o repelente de monstros que veio em sua bolsa, não aconteceu nada à noite. Após a barriga do protagonista roncar, ele estava faminto. O prota fez uma fogueira com fogo mágico e preparou seu café da manhã com cogumelos que pegou na floresta e com um pouco de carne seca com o material de cozinha que veio junto com o equipamento de aldeão, o que estava muito bom para o prota. E ele pensa e se questiona esse kit de aldeão que ele não era de um aldeão comum. Por que esse conjunto não era muito específico para a sobrevivência? O prota pensa em o que fazer agora após enxergar o bucho. Ele pensa que primeiro de tudo a caverna agora é minha casa e preciso garantir a comida, água e medidas anti-monstros. O prota vê 2 goblins e fica preocupado. E pensa que os goblins, que geralmente são fracos, eles tinham mais status e força que o prota. E pensa que será que posso derrotá-los? E como ele estava preso naquele mundo, eventualmente ele vai ter que lutar. E ao deixar assegurar firme a bengala, e anda lentamente ao primeiro goblin, e pula e bate a bengala com força no primeiro goblin. E após derrotá-lo, o segundo goblin investe e prepara um golpe com sua clava. O prota desvia e dá 2 golpes no goblin e prepara o ataque em que derrotará o goblin, o fazendo voar o derrotando, e suspira e vai até o lago e vê seu reflexo e pensa que sobreviveu à primeira batalha é que precisava melhorar e evoluir o prota. Diz que do nada fiquei estafado psicologicamente e não cansado, e ele volta à sua caverna. Barra casa, que fez uma porta de folhas e madeira, e faz janta, e depois de inspecionar a clava do goblin, e pensa que de qualquer forma a clava do goblin Now tinha utilidade para ele, porque não conseguia levantar por ser muito pesado. E pensa que a bengala já era o suficiente, ele verifica seus status e vê que seu nível aumentou para o nível 2. Ele sorriu animado porque estava ficando mais forte.